A Strezov Sampling me mandou a nova livraria deles chamada Pachá Orquestra Étnica. E hoje eu vou fazer um review completo dele para vocês. Me acompanha aí. Sejam bem-vindos ao VS Talks, episódio 3. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas resolvi aparecer em alto estilo para mostrar a livraria de uma empresa que eu sou muito fã, que é a Strezov Sampling. É uma empresa que oferece uma diversidade imensa de VSTs, apesar de ter outros produtos. Eles têm esse apelo muito grande pelas livrarias étnicas, que eu particularmente gosto muito. E hoje eu vou apresentar para vocês essa nova livraria que eles estão lançando, chamado Pachá Orquestra Étnica. E sobre o que se trata essa livraria? De acordo com o site do fabricante, essa coleção apresenta mais de 50 instrumentos diversos, incluindo cordas dedilhadas, instrumentos de sopro, percussão e elementos de design sonoro. Capturam a rica essência de um verdadeiro conjunto sul-americano. A Orquestra Étnica Pachá é o resultado de uma colaboração entre Strezov Sampling e Alejandro Fatur. Todos os instrumentos são capturados por duas posições de microfones, próximo e distante. A biblioteca é dividida em 4 categorias. Aqui tem algumas informações técnicas, mas elas também vão estar aqui na descrição abaixo. E aqui está um pouco do que compõe essa livraria. Enfim, vale a pena você entrar no site para poder dar uma olhada um pouco melhor. Inclusive aqui em cima tem algumas trilhas de demonstração da biblioteca que eu acho bem interessante e vale a pena dar uma conferida. Mas agora, sem mais enrolação, vamos agora para o teste oficial. Agora a gente vai poder dar uma olhada um pouco mais de perto, o que ela oferece e quais são as possibilidades. Aqui no meu campo esquerdo eu tenho todos os presets, então são os instrumentos de corda, os sopros, percussões e os Sparks que eu vou mostrar para vocês, e a gente vai dar uma navegada agora para entender um pouquinho o som e depois eu vou explicar os controles que essa livraria oferece. Aqui no lado esquerdo da parte do teclado você pode ver umas teclas vermelhas, que são os key switches. Key switches nada mais é do que as opções de ação do instrumento. Então, por exemplo, aqui eu tenho a articulação de sustain. Se eu for para a próxima, eu tenho staccato. Em seguida, eu tenho mordente. Esse daqui é bem legal. Aqui são as ligaduras, né, os trilhos. Maior, aqui menor. Aqui os acordes em trêmulo. Cada oitava oferece um tipo de acorde. Então, por exemplo, maiores, menores e os com sétimo, né? Nessa opção eu tenho a articulação de acordes com trêmulo, com swell, que seria como se fosse um fade. Em seguida, os acordes suspensos. Os acordes curtos. E os acordes com palheta. Próximo preset, charango Maulincho. Aí eu vou trocar o key switch aqui. Vamos trocar o key switch aqui, que está em sustain com legato. Legato é a ligadura de uma nota para outra, né? Quatro. Vamos ver essa. Guitarra, eu acho que não é a guitarra que vocês estão pensando. Não é mesmo? Seria mais com um violão, né? Guitarrón, talvez uma variação. Esse é um violão de nylon. Parece, né? Mas não é. Deve ser algum instrumento muito diferente, tradicional deles. Vamos ver o outro key switch.
tem muitos outros presets que eles oferecem, muitos outros instrumentos. Eu estou avançando aqui, vou mostrar para vocês as percussões, um pouquinho de como elas funcionam, e depois eu vou mostrar a função Sparks, que é a minha preferida. Sobre os instrumentos de percussão, aqui é um pouco diferente a seleção de presets. Quando você abre, você tem essas zonas, significam as teclas do teclado, como se fossem oitavas, não chega a ser uma oitava completa, né? Um conjunto de teclas. Então você pode escolher zona 1, aqui é a zona 1. Se eu selecionar a zona 2, vai ficar em roxo, porque eu estou mexendo nela. Então, tá vendo aqui? Essa é a zona 2. E a zona 3, roxa. A zona 4, zona 5 e assim por diante. E quando você clica aqui na zona, você pode escolher qual é o tipo de instrumento que você quer. E aqui nas pastas, né? Uma vez que você selecionou, por exemplo, as percussões graves, aí eu tenho os presets que eu posso colocar nessa primeira zona. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui eu tenho as percussões graves. Vamos pegar essa primeira opção aqui. Aqui eu tenho 4 teclas para tocar esse tipo de som e 2 variações de tocada. Porém, essas 4 teclas, toda vez que eu toco, ou se eu tocar a mesma tecla, tem uma variação de sample, justamente para não soar MIDI, porque MIDI, em geral, antigamente, pelo menos, né, você tocava uma nota para samplear qualquer coisa, por exemplo, uma percussão. E toda vez que você batia mais vezes na tecla, ele reproduzia o mesmo som. Então ficava muito mentiroso, não tinha nenhuma diferença, né, na captação daquele som. Oferecia menos qualidade. Agora existe uma opção chamada Round Robins. O que significa isso? Cada vez que eu tocar a tecla, que seja a mesma ou outras, eles vão reproduzir samples diferentes do mesmo instrumento. Vocês podem verificar aqui, nessa parte do Round Robins, que ele vai acendendo as variações do som. Toda vez que eu toco. E se eu quiser que ele volte para a posição inicial, para o primeiro sample, é só eu clicar aqui em Preset Round Robins. E aí ele volta a tocar. E eles configuraram isso para as 4 teclas. Vai ficar mais fácil tocar, né? Aqui eu tenho as funções de equalização, agudos, médios e graves deste som. Nessa segunda opção, eu tenho o Amp Effects, que eu posso mexer no som, trazendo um pouco mais de textura para ele, bem como saturação também, moldar ele da forma que você espera. No primeiro botão eu vou mexer no ataque, a resposta de ataque, e na resposta de sustain dele, amplificação, né, no caso, e a saturação. Na terceira coluna eu tenho o Wave Shape, que é o molde da Wave. Aqui, nesse caso, eu estou mexendo diretamente com o sample mesmo, e não numa amplificação como na segunda aba. Então, menos ataque. Tem ataque. Menos release. Então, tempo de resposta mais curto. E o pitch. Bem legal, né? Nessa segunda parte eu tenho os Round Robins, que eu já expliquei. Inclusive, caso você queira que tenha menos alterações de samples, você pode clicar. E aí eu vou ter só esses 2 primeiros samples tocando. Ou reativar. Aqui você pode escolher quais samples exatamente você quer que seja reproduzido. Isso é bem legal. Zone Settings significa a mandada que eu vou fazer para os efeitos. Então, eu tenho uma Close, que é uma de perto do instrumento, uma Far, que é de longe, praticamente sala, né? Então, seria um microfone direto e um microfone mais distante. E aqui eu tenho a mandada, no caso desse instrumento que eu estou selecionando, que é o Ashiko. Então, é a mandada dele para essa sessão. Por exemplo, quero só o microfone de sala, ou quero só o microfone próximo, direto. Aqui você pode dar a profundidade que você quer para o instrumento, o que deixa muito interessante. A opção de Pan. E aqui é o alinhamento de fase que eu posso configurar como eu quiser. Nessa seção dos microfones, eu tenho Close e Far, eu tenho os volumes, eu posso ligar e desligar nesses botões. E eu também tenho uma abertura de estéreo.
Então, por exemplo, se eu deixar a sala, clicar nesse botão e arrastar o mouse para baixo, ele vai colocar os microfones mais próximos ou mais distantes um do outro. E aí eu posso modular como eu quiser, de acordo com o que eu achar mais interessante. Caso eu queira ouvir solado os microfones, é só clicar em solo ou mutar. Também posso salvar essas configurações. Essas configurações se aplicam para todos esses instrumentos. Você configura eles como você quer. Aqui eu configurei a zona 1. Se eu for para a zona 2, eu posso colocar outros instrumentos dessa variedade que eles têm aqui. Aqui eu estou te mostrando os instrumentos crus, né? Mas, por exemplo, eles oferecem essa seção que são os instrumentos, os efeitos. Por exemplo, as rufadas. E isso é para todos os presets que eles têm aqui, todos os tipos de instrumento. Não só nessa seção do Ride Drums, mas também os shakers. Então, cada vez que eu quiser configurar os efeitos, o designer de um som específico, é só eu clicar nesse som e ele vai fazer as configurações determinadas. E aqui eu tenho todas essas zonas, ou seja, eu posso configurar uma infinidade de coisas aqui. Por exemplo, colocar esse som aqui, na zona 5 eu coloco esse. E aí é só tocar de acordo com a sua criatividade. Uma vez que você tem tudo configurado aqui como você quer que seja distribuído, qual é o som que você quer, você pode salvar isso aqui, nesse botão. E agora vamos para a última função, que é a minha preferida, chamada Sparks. São camadas de sound design baseadas nos próprios instrumentos da livraria. Criar texturas evolutivas, efeitos de transição, pulsos rítmicos, hits e swells cinematográficos. E ele serve como complemento de alguma sessão que você esteja produzindo. Por exemplo, uma sessão de abertura, uma introdução, um bridge, uma parte especial na música. Ele serve como um complemento, mas um complemento muito criativo. E por que criativo? Vocês vão entender agora o que eu estou falando. Fenomenal, cara. É praticamente um arranjo pronto. Eles têm uma gama aqui de presets. Aqui tem duas categorias, Fantasy e Sci-Fi, que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas vamos para a próxima aqui, ó. Fenomenal. Que ideia maravilhosa, que ideia genial. Eu amo isso aqui. Ó. É alguém perdido na caverna. Para cada um desses presets você tem as configurações. Eu posso controlar o volume dos drones, a abertura no campo estéreo dos drones também, bem como os volumes de percussão e a abertura no campo estéreo, os reverbs. E aqui tem uma configuração do shape do som, como ataque, decay, sustain e release. Então, por exemplo, se eu quero... Vamos pegar a próxima. Eu não quero as percussões. Eu desativo ela. Eu fico só com o som do drone. Como se fosse esse pad, né? Posso abrir mais ele no campo estéreo. Menos. Deixar, por exemplo, as percussões mais abertas. Ah, eu quero a percussão mais de um lado. Drone do outro. Mais reverb. E aí eu posso fazer isso em todas as teclas, cada um no seu tom.
Eu acho lindo esse efeito, cara. Aqui as configurações elas vão ser aplicadas em cada um dos presets, não de forma independente, né? Então, se você mexeu, você precisa configurar novamente se você quiser ter a configuração original dessa parte para esse preset. Só clicar em Command e na função que ele reseta. Mais grave, talvez? Agora na categoria Sci-Fi, uma outra proposta de som. Genial isso aqui, Stresov. Genial. Vocês mandaram muito bem. Tipo, a livraria é genial, os sons são maravilhosos, mas essa função é algo incrível. Sério, você fechar o olho, você já tá na cena do filme. E dá medo. Olha isso. Enfim, explorei um pouco com vocês e agora eu vou mostrar a utilização desse plugin na prática. Então aqui eu tenho uma trilha inteiramente criada com esta livraria, Pachá Ethnic Orchestra, que eu vou explorar juntamente com vocês e no final a gente vai ouvir a trilha completa, beleza? Não poderia ser diferente, comecei com o Sparks para me trazer a inspiração, para daí então eu desenvolver minha trilha em cima disso. Em geral, eu procurei colocar mais reverb porque eu queria dar um pouco mais de profundidade para os sons. Isso é uma coisa que você vai ver basicamente em todas as utilizações do Sparks aqui nesses canais. Vamos ver agora esse segundo canal. Esse daqui eu usei só as percussões para trazer um pouco mais do clima. E eu joguei também mais para direita. Depois eu adicionei um reverse, ou seja, eu processei em um outro canal, transformei em áudio e eu fiz um reverse para fazer a abertura para minha trilha. Muito bom isso aqui, cara. Em seguida, eu fui para esse Fantasia Entering Cusco. Entrando em Cusco. Seguido de Emboscada na Selva. É emboscada mesmo, cara. Seguido de Winds of Atacama. Dando sequência. Frozen Sunrise. E por fim, essa foi a sessão de Sparks. Vamos para a sessão de percussões. O que temos aqui em percussões? Então, a fio. Aqui eu estou utilizando o bombo legueiro. As configurações que eu coloquei aqui, então, com um pouco menos de agudo, um pouco menos de ataque, mais release. Em sequência eu estou usando aqui o mesmo som, eu dupliquei o canal, porém nesse caso aqui eu estou colocando um pouco de reverb, um pouco mais de reverb e um delay para dar essa repetição. Eu estou colocando esse efeito, que também é do bombo legueiro, mas canal de efeitos aqui na segunda zona. Agora tenho aqui ainda o bombo legueiro, agora puro. Com outras configurações, nesse caso diminuí menos as altas, aumentei bem a saturação, que eu queria ele mais punch, diminuí um pouco o ataque. Eu estou dobrando esse fio aqui com esse carrom peruano. Vou solar um canal por canal para vocês entenderem o que está acontecendo. Coloquei um shake aqui, esse cacharrulhas. Difícil esses nomes, cara. Somando com este aqui. Shake, cachixi, dobrado, seguindo pau de chuva,
tá dando esse movimento. E aqui eu tenho o pau de chuva como efeito, né? Que ele faz essa chacoalhada diferente. Somando com um cencerro. Nem sei se é assim que fala. Aqui eu posso ver que eu aumentei o pitch dele, né? Então o original dele é aqui, ó. Coloquei em 6.1. Aumentei um pouco a saturação para ele ficar mais presente também. A gogô. Congas. Aqui eu mexi bem no design dos sons, então eu aumentei o pitch da conga low, aumentei o pitch da conga high, joguei uma para cada lado, né? Aumentei o release e aqui, ó, você pode ver que eu diminuí os Proud Robins para ficar um pouco mais uniforme a tocada. Ó, na conga high eu coloquei só 3 variações do sample, aqui eu coloquei 4. Agora vamos para outra parte, antes de dar uma ouvida aqui nessa primeira sessão. Essa é a seção das percussões. Agora na seção do sopro, aqui eu também lembro que eu mexi bastante no design do som. Em primeiro lugar temos aqui Antara. Você pode perceber que as configurações aqui mudam, né? A janela do plugin muda. Então aqui eu tenho sustain, monolegato, polilegato. Que significa o quê? Sustain. Todas as notas estão sendo sustentadas. Monolegato é se eu tocar uma nota, ele vai ligar com a próxima. Então ele não vai deixar tocar 2 notas ao mesmo tempo. E no polilegato eu posso tocar de maneira polifônica, ou seja, mais notas, e ele vai fazer as ligaduras. Aqui eu tenho a velocidade da ligadura para a opção de polilegato e eu tenho a velocidade para a opção de monolegato. Aqui eu tenho o Release Samples, que é a sobra natural do instrumento. E aqui a configuração do tempo que isso vai acontecer. Aqui as configurações do som, o shape do som, o reverb. E nessa última opção eu tenho o Velocity Dynamic Influencer. É basicamente essa diferença entre o som mais baixo e o som mais alto. Um controle a mais. É um controle a mais para você designar para o som. Nessa seção da esquerda eu tenho os microfones, então eu posso usar o microfone direto, próximo. E o microfone de sala. E eu fazer um blend entre os dois, né? Uma mistura entre os dois, qual que eu quero mais, menos, enfim. A segunda opção eu tenho as configurações, a opção de sustentar a nota, sem a necessidade de ativar o pedal de sustain. E essa opção que eu achei muito interessante, que é, por exemplo, quando eu uso a dinâmica mais baixa da nota, de acordo com a força que eu estou pressionando a tecla, você pode perceber que tem som. E aí, quando eu controlo o joystick e a modulação, ele aumenta para um volume maior, ou ele diminui até esse ponto.
Se eu ativar essa opção Niente, é 0 o volume. Então eu vou do 0 ao 100. Aqui eu tenho a afinação mais humanizada, mais humana, que não deve ser 100% afinado, diferente de eu deixar essa opção no 0. Para essa ocasião eu vou deixar no 0. E a quantidade de round robins aqui, caso eu use o staccato, staccatíssimo, que seria o key switch desse instrumento. Aqui eu tenho staccato, staccatíssimo. Então eu posso selecionar quantas variações desse som eu quero. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 variações. Na terceira opção, eu tenho os key switches aqui que eu posso configurar, caso eu queira mudar essas teclas aqui, né? Eu posso selecionar outras teclas e as afinações que eu posso escolher de acordo com cada região aqui. No caso, tá na afinação normal, na afinação padrão, que eu, pelo menos, costumo utilizar. Vou mudar o som de novo. Por exemplo, quero uma afinação africana. Indiana. Mudou. E essa é a afinação que a gente costuma usar o Western Scale. Aqui algumas informações que vão te explicar como caminhar por esse plugin. Daremos agora sequência nos sons utilizados nos sopros. Eu quis dobrar essa frase com outro instrumento, e aqui nesse caso eu quis o microfone de sala. E aí eu dobrei mais uma vez com outro instrumento, jogando para o outro lado agora. Acho que fica bem rico o som. Em sequência eu utilizo basicamente o mesmo princípio, eu dobrei com instrumentos diferentes, utilizando a sala para um lado e a sala para o outro, né, de instrumentos diferentes, e o instrumento principal aqui. Esse instrumento é bem interessante, imita uns passarinhos. É a ocarina, ele simula uns passarinhos, a opção efeitos, né? Tá aqui, ó. Seguido para a parte final, aqui eu usei uma afinação diferente, aí, ó. Far Eastern. Só que eu não queria que ela continuasse em todo o instrumento, então eu abri outro canal com o mesmo instrumento, com afinação normal, com afinação tradicional que a gente utiliza. Para esse canal, eu coloquei um reverb a mais e o delay para dar essa ambientação para esse instrumento. E agora vamos para a seção de cordas. Os instrumentos acústicos tradicionais da livraria. Então, nesse caso, estou usando o charango molíntio, que eu estou dobrando com aquele instrumento chamado 4. E aí depois para essa base eu estou usando o ronroco e do outro lado o requinto ciano. Muito bom.
Parece que tem alguém realmente tocando esses instrumentos na minha frente e dando sequência. Aqui nesse caso eu estou usando os key switches, os famosos key switches. Eu faço a variação da ação do instrumento. Aqui nessa parte aqui, como vocês podem ver, são os key switches e aqui o solo. Fica muito bom, fica muito bom. Para essa trilha eu adicionei algumas outras coisas, como baixo, vozes, para compor melhor. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado final. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição, que foi um review bem completo e bem explicativo sobre essa livraria nova da Streets of Sampling, Pachá Ethnic Orchestra. Se vocês quiserem mais informações, na descrição tem as informações completas dessa livraria. Ela está num preço especial, promocional, de 149 euros, por tempo limitado. Depois o preço oficial dela é 199 euros, então vale a pena ficar de olho. Inclusive, eu já tenho o próximo episódio do Desk Talks que eu vou preparar. Eu espero que vocês me acompanhem também. Clica em se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho, faz tudo que você puder fazer para você ficar por dentro e acompanhar. Obrigado por ter acompanhado. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.